Boa tarde a todos. Eu queria agradecer vocês por mais uma vez estarem presentes nesse outro debate. Até porque essa sessão extra do webinar de IST, ela foi por solicitação das pessoas que vinham assistindo, e aí surgiram muitas dúvidas, e a gente sabe que o maior problema é esse diagnóstico da sífilis. Aí hoje a gente vai ter essa discussão sobre teste diagnóstico de sífilis. Hoje, ao contrário do normal, que a gente tem 2 debatedores, a gente vai ter 3 debatedores, porque são várias questões de diagnóstico. Aí eu queria aproveitar e falar para vocês que as perguntas relacionadas ao teste diagnóstico que chegaram antes, a gente já tentou incluir nas apresentações dos 3 debatedores. E aí, quem for fazendo alguma outra pergunta ou que não se sente contemplado nas respostas, aí vocês podem ir fazendo no link online, que aí no final das 3 apresentações a gente vai fazer essas respostas das perguntas. Além disso, lembrando que a gente está preparando um documento com todas as perguntas e respostas para colocar no site e deixar aberto para todos vocês juntos. Nas apresentações de hoje, eu vou fazer só a apresentação de uma pessoa, ela fala e depois a gente faz com um pouquinho diferente. De acordo? Isso. A primeira apresentação vai ser o Alisson Bidoni, que possui graduação em farmácia bioquímica. O Alisson possui também mestrado em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é doutorado no programa de pós-graduação em farmácia da UFSC. Ele atua na área de IST, sorologia e avaliação externa de qualidade. E atualmente também é consultor técnico da OPAS, Organização Mundial de Saúde. Alisson, você tem isso, 20 minutos. Pode passar um pouco. Ele já me avisou que vai precisar. Isso aí. Obrigado, Angélica. É uma honra estar participando dessa apresentação. Como a gente viu nas apresentações prévias, as pessoas têm demonstrado bastante dúvidas em relação aos testes diagnósticos para sífilis, então vamos tentar esclarecer ao máximo com essa nossa aula. Bom, como sabemos, então, a sífilis é uma IST, que é exclusiva de seres humanos, e ela é caracterizada por ser sistêmica de evolução crônica, composta por múltiplas fases de sinais clínicos que são variáveis. Ela é causada pela bactéria Treponema pallidum, da subespécie pálido, que foi descoberta em 1905. A Organização Mundial da Saúde estima 6 milhões de novos casos a cada ano. E no Brasil, uma criança menor de 1 ano morre como causa de sífilis a cada 1 dia e meio, segundo dados de 2018. O diagnóstico da sífilis requer atenção, porque ele combina dados clínicos, avaliação de infecções passadas, avaliação de exposições recentes e resultado de testes laboratoriais ou testes rápidos. A sensibilidade dos testes laboratoriais ou testes rápidos varia de acordo com o estágio clínico da sífilis. Nós vamos ver mais detalhes a seguir. Bom, o primeiro estágio da sífilis, então, é a sífilis primária, que é quando ocorre a infecção propriamente dita. A infecção ocorre pela penetração da bactéria Treponema através de pequenas abrasões decorrentes da relação sexual. Geralmente a infecção ocorre nos órgãos genitais, ou na boca ou ânus, de acordo com o tipo de prática sexual. E a infecção resulta, então, numa resposta de defesa local, formando úlceras no ponto de inoculação. Essas úlceras são conhecidas como cancro duro e geralmente aparecem de 10 a 90 dias após a infecção. Ela é indolor, não coça e geralmente está acompanhado por inflamação dos linfonodos inguinais. Essa úlcera ela é rica em treponema. Então, os testes diagnósticos mais úteis nessa fase são os que a gente conhece como exames diretos. Dentre os exames diretos, então, nós temos o campo escuro e a coloração em lâmina. As colorações em lâmina, elas são mais aplicadas para as amostras de biópsia. Dentre os de exame direto, então, o que é mais utilizado é o de campo escuro. No entanto, quando ele é comparado com os testes sorológicos utilizados para sífilis, o uso dele é baixo no contexto nacional. Isso pode estar relacionado com alguns fatores, por exemplo, a necessidade de um microscópio de campo escuro, a experiência do analista e também os poucos casos que se apresentam com sífilis primária nas clínicas de atendimento. O campo escuro, ele detecta então os treponemas viáveis em amostras frescas, ou seja, a gente coleta o exudato da lesão em uma lâmina
e observa isso no microscópio de campo escuro. E nessa observação a gente identifica, então, a morfologia típica do treponema e o movimento também clássico do treponema em torno do seu próprio eixo longitudinal. Esse exame de campo escuro ele não é útil e não é recomendado para as amostras de lesão oral. Isso porque na cavidade oral, na microbiota oral, nós temos outros treponemas, como o treponema denticola, e se nós utilizarmos esse tipo de amostra na análise de campo escuro, nós não conseguimos simplesmente, por esse exame, diferenciar se é um treponema pálido ou um treponema denticola. Apesar do treponema ser uma bactéria, o cultivo dessa bactéria hoje, para o diagnóstico laboratorial, ainda é inviável. A partir, então, da formação da úlcera e a possibilidade do uso dos exames diretos, nós temos o início da produção dos anticorpos contra o treponema pálido, que são os que a gente conhece como anticorpos treponêmicos, por eles serem específicos contra o treponema. Esses anticorpos começam a aparecer cerca de 3 após a infecção, e eles são detectados pelos testes que a gente chama de testes treponêmicos. Os testes treponêmicos têm na sua composição o lisado completo da bactéria, ou até mesmo antígenos recombinantes do treponema, e dessa forma, através da reação antígeno-anticorpo, esses testes são capazes de detectar os anticorpos treponêmicos, geralmente do tipo IgM ou IgG. Os testes treponêmicos são os primeiros testes sorológicos a positivar. No entanto, eles vão permanecer reagentes durante toda a vida das pessoas que foram infectadas, mesmo após o tratamento. Então, essa permanência dos anticorpos é chamada de cicatriz sorológica. Uma pessoa que tratou, depois, mesmo que ela não tenha mais sintomas e não tenha mais sífilis, ela vai acabar tendo os anticorpos treponêmicos presentes, é o que a gente chama de cicatriz sorológica, então. Visto que esses anticorpos permanecem, então, ao longo da vida, mesmo após a realização de tratamento, eles não vão ser úteis para o monitoramento da resposta ao tratamento. Dentre os tipos de testes imunológicos treponêmicos, nós temos aqui o FABS, o ELISA, o ensaio elétrico quimiluminescente, ou quimiluminescência, os testes de hemaglutinação ou aglutinação, como TPHA, TPPA, MHTP, e os testes rápidos que são comumente utilizados no contexto de saúde pública. Como dito, então, o objetivo desses testes é detectar os anticorpos treponêmicos, certo? A diferença entre eles é apenas o princípio metodológico ou a forma com que eles fazem a detecção. Após, então, a produção dos anticorpos treponêmicos, nós temos a degradação celular por a própria ação do treponema pálido, com a liberação de cardiolipina. Além da cardiolipina, que é liberada por essa degradação celular, nós também temos a cardiolipina que está presente no próprio treponema pálido. A combinação, então, dessa cardiolipina liberada pela degradação celular com a cardiolipina do treponema pálido desencadeia uma reação imunológica que resulta na produção de anticorpos contra cardiolipinas. Esses anticorpos, então, são conhecidos como anticorpos não treponêmicos. Esses anticorpos eles são detectados, aqui como a gente pode ver, pelos testes de mesmo nome, que são os testes não treponêmicos. E eles começam a positivar logo após os testes treponêmicos, como a gente pode ver nesse gráfico. Então, após a gente ter a formação da úlcera, que a gente pode detectar pelos exames diretos, a presença dos anticorpos treponêmicos e a presença dos anticorpos não treponêmicos, a gente vê a disseminação do treponema pálido para o resto do organismo, certo? A gente pode ver aqui pelo gráfico que, apesar desses anticorpos não treponêmicos e treponêmicos começarem a aparecer na sífilis primária, a gente vê o percentual de pessoas positivas para esses testes é baixo no início e vai aumentando ao longo do tempo. Então, é possível que algumas pessoas infectadas e na sífilis primária possam ter os testes imunológicos não treponêmicos e treponêmicos não reagentes nessa fase. Bom, falamos já dos testes treponêmicos e o que eles detectam, agora vamos ver como que funcionam os testes imunológicos não treponêmicos. Eles diferem entre, como a gente viu, que os testes treponêmicos eles usam antígenos próprios do treponema no princípio do teste. No entanto, os testes não treponêmicos utilizam como antígeno uma micela. Essa micela é composta, então,
pela cardiolipina, que como a gente viu é quem estimula a produção dos anticorpos não treponêmicos, e também por lecitina e colesterol, que acabam dando a forma, através de forças iônicas, a forma dessa micela, desse antígeno que é utilizado nesse teste. Os tipos de teste que nós temos, dentre os não treponêmicos, são VDRL, RPR, USR e TRUST. O que os diferencia principalmente é o tipo de amostra que eles são capazes de detectar, o tipo de leitura, que alguns necessitam de microscópio, outros podem ser realizados a leitura em olho nu, e também a estabilidade da suspensão antigênica. Como a gente viu, os testes não treponêmicos, eles detectam, então, principalmente o resultado da degradação celular. Uma vez que tem degradação celular, a gente tem a sinalização de que estamos frente a uma infecção ativa. Vamos ver propriamente dito como acontece a reação dos testes não treponêmicos. Então aqui nós temos as micelas compostas por cardiolipina, lecitina e colesterol, que são o antígeno da reação, como a gente viu, e nós temos os anticorpos não treponêmicos produzidos pelo organismo da pessoa infectada. A gente tem esses anticorpos, eles vão fazer a aproximação desse antígeno, dessas micelas, através da ligação da cardiolipina entre as micelas, e vão formar uma reação que a gente chama de floculação. Quando a gente tem essa reação de floculação, a gente acaba por ver no resultado da análise a formação de grumos. Diante, então, desses grumos, nós temos aqui um exemplo de reação positiva, esses grumos mostrando que essa amostra é reagente. No caso da ausência desses anticorpos, ou seja, a pessoa não está infectada e não teve a produção de anticorpos, nós não vamos ter essa floculação e o que a gente vai ver é apenas o antígeno sem formação de grumos. Então, isso é uma reação negativa. A gente diz que os testes não treponêmicos são testes semi-quantitativos e os resultados deles devem ser dados em diluição. Então, para a gente entender o que é diluição, eu trouxe aqui um exemplo. Nós temos aqui vários tubos. Nesses tubos a gente vai colocar o tampão de diluição. Nesse exemplo vamos usar 200 microlitros como volume. E no primeiro tubo da diluição 1:2, nós vamos colocar o mesmo quantitativo de amostra. Novamente, 200 microlitros. Isso faz que nós tenhamos a mesma proporção de tampão e amostra, e isso é uma diluição 1:2. A gente vai homogeneizar e passar dessa diluição 1:2, 200 microlitros, ou seja, o mesmo volume, para o próximo tubo que já continha tampão. Assim, após a homogeneização, nós temos uma diluição 1:4. Nós vamos fazer isso sucessivamente para os demais tubos, tendo as diluições em fator 2. Nesse exemplo aqui, nós paramos em 1:64, mas nada impede que, se necessário, essas diluições continuem, desde que a gente tenha mais tubos com solução de diluição aqui e também continue passando esse volume das amostras diluídas para o tubo seguinte. Então, como a gente viu, a gente iniciou essa diluição numa amostra 1:2, mas o que seria a amostra 1:1? A amostra 1:1 nada mais é do que uma amostra sem tampão de diluição, a amostra pura. Então, temos a nossa amostra e ela nas diluições, de 1:2 até 1:64. A gente vai passar essas amostras nas lâminas de reação. Aqui nós temos uma lâmina específica para VDRL e a placa ou lâmina para RPR. E vamos adicionar aquele antígeno que a gente viu anteriormente, que são as micelas. A gente vai agitar essa mistura num agitador específico e após a agitação nós vamos ver a formação ou não daquela floculação que eu mencionei anteriormente. Aqui eu trouxe um exemplo de uma placa de um exame realizado. Então nós temos aqui floculação na amostra pura, floculação na amostra 1:8, 1:16, 32 e 64. A partir da 64 a gente acaba por não ver mais uma floculação. Então esse resultado nós temos como exemplo a amostra reagente para anticorpos não treponêmicos até diluição 1:64. Há uma certa confusão entre a diferença entre titulação e diluição. Diluição a gente acabou de ver então, e no primeiro tubo a gente tem aquela mistura proporcional entre a solução de diluição e a amostra, e a gente faz essa diluição sucessivamente em fator 2. Então, quando a gente muda de uma diluição 1:1 para uma diluição 1:2, a gente diz que a gente teve uma mudança de uma diluição. O que é igual a dizer que nós tivemos uma mudança de 2 títulos, porque nós saímos de uma amostra que tinha um título 1 para uma amostra com título 2. E assim, sucessivamente, se nós mudarmos da diluição 1:1 para 1:4, nós mudamos 2 diluições, aqui 1, 2,
e mudamos 4 títulos, porque saímos de uma amostra com título 1 de anticorpos para uma amostra de título 4. Então, quando a gente lê em algumas literaturas falando de sucesso de tratamento, a necessidade de diminuição de 4 vezes o título, é o mesmo que dizer a diminuição de 2 diluições. Como a gente pode ver aqui, então, tendo a diminuição de uma diluição 1 para 4 para uma diluição 1 para 16, nós diminuímos 2 diluições, 4 vezes o título. Certo? Os testes não treponêmicos podem ter alguns casos de resultado falso positivos ou falso negativo. Um caso de falso negativo é o fenômeno de prozona. O que é o fenômeno de prozona? É um fenômeno que resulta da relação desproporcional entre a quantidade de antígenos e a quantidade de anticorpos presentes na reação não treponêmica, gerando então um resultado falso negativo. Ou seja, nós temos aquele quantitativo de micelas no reagente, mas em alguns casos da infecção nós temos a produção exacerbada de anticorpos que geram desbalanço entre a proporção de reagente e antígenos do organismo produzido. Vamos ver isso na prática. Nós temos aqui novamente as micelas e os anticorpos não treponêmicos. Nós temos um maior quantitativo de anticorpos do que a gente viu no exemplo anterior. Quando a gente faz a reação, acaba por esses anticorpos ligarem-se nas cardiolipinas das micelas e impede a aproximação delas. Então, nós temos um resultado falso negativo. A gente não vai ver a formação de grumos justamente porque não houve a possibilidade de formação da floculação. Aqui a gente traz um exemplo, então, de que é necessário, isso mais aplicado para os laboratórios, é necessário toda amostra, quando for avaliada, realizar a primeira análise dela pura e diluída. Ou seja, se a gente olhar esse caso, quando a gente faz a amostra pura, a gente não vê a reatividade. Comparado ao controle negativo, ela está semelhante. E quando a gente vê a mesma amostra diluída em 1 para 8, a gente vê a formação de grumos. Isso, como eu falei, então, é claro um fenômeno de prozona, porque na amostra pura havia tanto anticorpo que não foi permitida a floculação, já na amostra 1 para 8 nós tivemos floculação. Porém, como mencionado anteriormente, esse resultado precisa ser dado em diluição, em resultado sempre quantitativo. Não basta parar nesse resultado 1 para 8, eu preciso continuar diluindo a amostra para ver até onde vai a reatividade. Agora, em relação às possibilidades de falso reagente, os testes não treponêmicos, a primeira situação que eu trago é: a investigação da sífilis deve ser realizada para qualquer diluição presente no teste não treponêmico. Ou seja, não existe ponto de corte. Antigamente se falava de alguns pontos de corte que títulos baixos poderiam ser falso positivos para sífilis. No entanto, hoje trazemos pela literatura que qualquer ponto de corte, mesmo numa amostra com reatividade 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, deve ser investigado sífilis. Mesmo nesses títulos baixos, quando foi investigada a sífilis e ela foi descartada, então descartou-se sífilis, aí sim pode-se suspeitar de resultados falso positivos por outras condições. E isso vai ocorrer em cerca de 0,2 a 0,8% dos testes realizados. Dentro das possibilidades de falsos positivos, nós temos aqueles que são transitórios e aqueles que são permanentes. Os transitórios é que só vão acontecer em alguns momentos da vida daquele paciente ou daquela pessoa. E os permanentes é que algumas condições, a exemplo, o lúpus, pessoas portadores do lúpus eritematoso sistêmico, vão acabar tendo a possibilidade de falso positivo toda vez que for realizar um VDRL. Mas volto a reforçar, qualquer título deve ser investigado sífilis. No entanto, se for descartada a sífilis, o VDRL tem esse papel também de nos sinalizar possíveis outras investigações que podem ser conduzidas. Dando seguimento, então, ao raciocínio que a gente vinha fazendo, compreendemos os exames diretos, compreendemos os testes treponêmicos e não treponêmicos, vamos resgatar, então, esse processo evolutivo da doença caso não há tratamento. Ela evolui lá da sífilis primária para a sífilis secundária. Na sífilis secundária, ela é caracterizada pela presença de exantema macupapular difuso, que costuma aparecer no tronco, na palma da mão e na sola dos pés. Isso costuma aparecer cerca de 6 semanas a 6 meses após o aparecimento do cancro. E essas lesões, assim como as da sífilis primária, são ricas em treponema. Então, nesse caso, também a gente pode lançar mão do uso dos exames diretos.
E como a gente pode ver, para os testes imunológicos, nesse caso a gente já tem um aumento das pessoas, dos pacientes positivos para esses testes. Então, esses testes são bastante úteis a partir dessa fase. A partir daí, então, se a sífilis secundária não é tratada, ela pode evoluir para a sífilis latente, que é quando a ausência de sintomas. No entanto, apesar da ausência de sintomas aqui na sífilis latente, ainda a gente pode ver a reatividade nos testes imunológicos. A gente vê um percentual de pessoas reagentes para testes treponêmicos alto e também um percentual de pessoas reagentes para o teste não treponêmico. A gente pode ver que as pessoas que realizam tratamento, o percentual de pessoas positivas para esse teste vai diminuindo ao longo do tempo, porque justamente ela fez o tratamento e a gente espera que o percentual de pessoas que ainda são reagentes nesse teste diminua. Quando comparado ao não tratado, o percentual de pessoas vai ser sempre maior. A sífilis latente ela pode tanto evoluir para casos de secundarismo novamente, apresentação de sintomas da sífilis secundária, como evoluir para a sífilis terciária, que é quando a gente tem lesões cutâneas graves, lesões ósseas, lesões cardiovasculares e neurológicas. A gente pode ver que na sífilis terciária, então, também a gente tem os testes imunológicos presentes. Como a gente viu, os testes treponêmicos vão acabar permanecendo positivos para a maioria das pessoas ao longo da vida, e os testes não treponêmicos vão ter variação conforme o tratamento ou não. Em relação ao monitoramento da infecção com testes não treponêmicos, então a gente lembrando aqui da sífilis, a gente tem uma pessoa com sintomas e um grande quantitativo de anticorpos não treponêmicos. A partir do momento que a gente administra penicilina, que é o tratamento recomendado, a gente vai ver uma diminuição da infecção ativa, consequentemente uma diminuição aqui também dos anticorpos não treponêmicos. Então eles são úteis para o monitoramento da infecção. E ao longo do tempo, a gente vai ver que algumas pessoas vão acabar negativando os testes não treponêmicos e outras poderão permanecer com títulos baixos ainda dos anticorpos não treponêmicos. Os critérios de retratamento da sífilis, em caso de reativação ou reinfecção, assim como o critério do que é considerado resposta imunológica satisfatória, estão presentes no PCDT então, de 2020, e todos os profissionais podem consultar quando deve considerar retratar ou quando foi tido o sucesso de tratamento. Consegui cumprir meu tempo, Angélica, agora eu passo para a Pamela, que diante então desses testes que eu apresentei, correndo nesse tempo, quais são as diretrizes nacionais que a gente tem para o diagnóstico da sífilis? Muito obrigado, Alisson. Você praticamente cumpriu o tempo. Aí a gente tem agora a fala da Pamela, mas antes de passar para a Pamela, eu queria avisar que nós temos a presença também da doutora Maria Elise Menezes, ginecologista obstetra da Universidade de Pernambuco. Ela foi convidada como comentarista para fazer essa inserção no final da parte de laboratório e na parte clínica, se tiverem perguntas no meio do caminho. Seja bem-vinda, Luísa. Agora, na sequência, a gente vai ter a fala da Pamela Cristina Gaspar, que possui graduação em farmácia com habilitação em bioquímica e também um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é doutoranda da saúde coletiva na Universidade de Brasília e também consultora da OPAS OMS. Vocês veem que a gente está representado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, né, Luísa? Você está fazendo escola. Mas vamos, Pamela, seus 20 minutos. Obrigada, Angélica, pela apresentação. Então, diante, né, do que foi apresentado pelo Alisson, nos fica o questionamento, né? Afinal, qual teste utilizar para o diagnóstico de sífilis? Qual seria o melhor teste? O teste treponêmico ou o teste não treponêmico? Então, trazendo de maneira resumida, o teste treponêmico é o primeiro teste a positivar diante de infecção. Ele possui uma alta especificidade e pode ser automatizado, convencional ou rápido. No exemplo que a gente traz aí é um teste rápido. Porém, ele confere cicatriz sorológica em aproximadamente 85% dos casos e ele é não aplicável para o monitoramento do tratamento. Por outro lado, a gente tem os testes não treponêmicos, que ele indica infecção ativa, ele é de baixo custo, ele é útil para o monitoramento do tratamento, porém, ele torna-se positivo após os testes treponêmicos, né? Como o Alisson mostrou no gráfico
primeiro vem a positividade dos treponêmicos e depois ele, e ele pode apresentar reatividade cruzada com outras condições de saúde que geram degradação celular. Então, como a gente pode perceber, na verdade, não tem preferência entre um e outro. A gente vai ter que combinar os dois testes para auxiliar na investigação da sífilis. E como combinar esse teste? Então, essa pergunta ela vai ser respondida pelo Manual Técnico para o Diagnóstico de Sífilis. Ele foi aprovado pela Portaria 2012, publicada em 2016, e ele substitui a Portaria 3242 de 2011. Então, o manual ele tem como objetivo orientar e padronizar a testagem para investigação da sífilis no Brasil, e ele é direcionado principalmente, para as pessoas que realizam teste rápido e para os profissionais de laboratório. Ele descreve os tipos de testes para investigação da sífilis disponíveis no Brasil e suas principais características, e ele preconiza 3 fluxogramas para a definição da testagem, os quais são compostos por testes treponêmicos e testes não treponêmicos. E aqui eu trouxe apenas uma curiosidade, na verdade, uma informação que às vezes passa batido pela gente, é que nos fluxogramas, eles são compostos por essas formas geométricas, e ele quer dizer alguma coisa. Então, quando a gente compreende essas formas, fica muito mais fácil para entender todos os fluxogramas. Então, esse retângulo com 2 risquinhos, ele quer dizer um processo pré-definido, uma coleta de amostra. A gente vai ver um exemplo de fluxograma daqui a pouco. O retângulo, sem nenhum risquinho, é um processo, que geralmente é um teste dentro do fluxograma. O losango, ele exige uma tomada de decisão. Então, geralmente, é uma pergunta dentro do seu fluxograma. E essa figura arredondada, ovalada, ela é um finalizador. Ou seja, quando aparece essa forma no fluxograma, é porque não precisa mais realizar teste. A partir daí, sua testagem está concluída. Tá? Então, isso ajuda a entender melhor os fluxogramas. Eles são efetivos, os fluxogramas são formados por 2 ou mais testes e tem por finalidade aumentar o valor preditivo positivo da testagem. Isto é, a chance da testagem positiva ser realmente um caso de sífilis. Então, como eu havia mencionado, o manual ele possui 3 fluxogramas. O fluxograma 1 representa o teste inicial não treponêmico, seguido por um teste treponêmico. Esse fluxograma 1 é o fluxograma clássico, é aquele que começa com PD, PDRL, com RPR e segue com teste treponêmico. Porém, hoje em dia, para a investigação de casos novos de sífilis, ele não é o de preferência, pelo motivo do que o Alisson já explicou. Como o teste não treponêmico torna-se positivo depois do treponêmico, quando a gente inicia um fluxograma com esse teste, a gente pode perder alguns casos, uma sífilis bem recente, uma sífilis bem tardia, que a gente não perderia se tivesse começado com o teste treponêmico. E sobre os testes treponêmicos, o manual apresenta, inicial do teste treponêmico, o manual apresenta 2 fluxogramas, eles são muito semelhantes. A diferença é que o fluxograma 2, o teste treponêmico inicial, ele é automatizado, tipo ELISA, um ETL, que permitiu, então, uma análise de maior quantitativo de amostra de rotina. E o fluxograma 3, o primeiro teste, é um teste rápido, então, que pode ser realizado na presença do paciente, permitindo uma maior agilidade no atendimento, como a gente já vai ver logo em seguida. É importante ressaltar que embaixo de cada fluxograma é possível encontrar informações sobre a fundamentação, o procedimento, os desdobramentos e observações para serem inseridas no laudo para auxiliar, então, o profissional clínico. Então, como exemplo de fluxograma, nós trouxemos o fluxograma 3, que, na verdade, é o fluxograma de preferência para ser utilizado, principalmente nos serviços de saúde do SUS. Por quê? Ele confere uma maior agilidade no atendimento. Então, quando se realiza o teste rápido, treponêmico, o resultado dele não reagente, então, quando associado com sinais, sintomas, histórico epidemiológico, é grande a chance de não se tratar de um caso suscípico. Então, já pode ser descartado. A pessoa não precisa fazer coleta de amostra, ligar para o laboratório, retornar a consulta para receber esse resultado, recebe na hora. E nos casos em que o teste rápido for positivo, o PCDT-DST, ele preconiza algumas situações em que a pessoa já pode ser tratada e iniciar o tratamento após um primeiro teste rápido reagente.
No entanto, é importante enfatizar que essa pessoa ela vai precisar fazer uma coleta de amostra de sangue venoso para seguir o fluxograma e decidir, então, a conclusão do tratamento. E essa coleta dessa amostra, preferencialmente, tem que acontecer no mesmo dia do tratamento. Mas, continuando, então, o nosso fluxograma, independentemente se a pessoa já iniciou o tratamento ou não, todas vão seguir para a realização do teste não treponêmico. Este, quando for reagente, a amostra é definida como reagente para si. Mas, como o Alisson já falou, o resultado ele deverá ser expresso em título da última versão da amostra com reatividade no teste, ou seja, não deve se liberar o resultado somente como reagente, e sim com o seu valor da titulação. Quando o resultado for negativo, não reagente, ou seja, eu tenho um resultado discordante entre o meu teste não treponêmico e o meu teste rápido, preconiza-se a realização de um terceiro teste treponêmico com metodologia diferente do primeiro teste realizado. Nas situações em que o laboratório não tiver esse terceiro teste treponêmico disponível, então o profissional clínico vai ter que avaliar a exposição de risco, sinais e sintomas, histórico de tratamento para a definição da conduta. Então, essa é uma informação importante para ser contida no laudo. Quando disponível e a amostra, então, tiver resultado não reagente, a amostra, o fluxograma total, vai ser definido como uma amostra não reagente para si. Quando o resultado for positivo, o fluxograma total vai ser definido como uma amostra reagente para si. Então, percebe-se que nessa situação, quando a gente tem um teste rápido positivo, um teste não treponêmico negativo e um outro teste treponêmico positivo, essa não positividade do teste não treponêmico pode ser por conta de uma sífilis recente, de uma sífilis tardia ou mesmo uma cicatriz sorológica do teste treponêmico. Então, por isso, mesmo com a realização completa do fluxograma, é extremamente importante que os resultados do teste sejam associados, então, com os dados clínico-epidemiológicos e de sintomas e exposição do paciente, né? Porque não dá para se definir de uma vez só com a testagem. Tá, então, afinal, o que são os testes rápidos? Eles são testes robustos, e geralmente são testes imunocromatográficos, permite a realização da testagem presencial, utilizam uma pequena quantidade de amostra, que pode ser coletada por função digital ou venosa, permite a leitura do resultado a olho nu em até 30 minutos e não necessitam de infraestrutura laboratorial. Então, os testes distribuídos pelo Ministério da Saúde, ele contém todos os itens necessários para a realização da testagem. E eles permitem o transporte a temperaturas elevadas por um determinado período de tempo e o armazenamento em temperatura ambiente, não necessitando obrigatoriamente de refrigeração se a temperatura ambiente estiver dentro do preconizado pelo fabricante. A gente pode dar, por exemplo, onde se guarda medicamentos, a temperatura ambiente nos serviços de saúde. Então, seria também um local adequado para se armazenar os testes rápidos. Então, aqui a gente traz um pouco dessa logística de distribuição do teste rápido pelo Ministério da Saúde. O Ministério, ele distribui aos estados, que repassa aos seus municípios, e, por sua vez, entrega para os serviços de saúde. O serviço de saúde, de maneira ascendente, por meio do sistema Cislog-Lab, ele realiza, então, a solicitação dos testes rápidos e a prestação de contas para os seus municípios, que compila as informações, leva, então, a informação para o Estado, e o Estado, então, fornece a informação para o Ministério da Saúde. Então, para aqueles profissionais que estão nos assistindo, que ainda não têm teste rápido no serviço, mas que desejam ter, a gente orienta que vocês entrem em contato com a coordenação estadual de HIV e ST da sua localidade, e caso vocês não tenham esse contato, nosso e-mail está no último slide, pode entrar em contato com a gente que a gente fornece essa informação. Então, ao longo dos anos, o Ministério da Saúde ele foi aumentando a sua distribuição de testes rápidos, e a gente pode perceber esse marco em 2015, onde a partir daí aumentou significativamente a distribuição de testes rápidos no Brasil. E em 2015, culminou, né, com a ampliação da distribuição dos testes rápidos para a atenção primária
e para maternidades, né, conferindo aí à população o maior acesso à testagem de sífilis. Quem pode realizar os testes rápidos? Então, qualquer pessoa pode executar teste rápido, desde que devidamente capacitada, presencialmente ou à distância. O Telelab, ele é uma plataforma de capacitação online, de livre acesso e gratuita do Ministério da Saúde, na qual a pessoa pode buscar cursos de capacitação em testagem rápida, dentre outros assuntos, como vocês podem ver aqui na figura presente no slide. Ele fornece certificação dos cursos, mediante, então, a aprovação e uma avaliação online. É importante ressaltar que sempre que um teste novo, um fabricante novo, é distribuído pelo Ministério da Saúde por conta de uma nova aquisição, uma nova compra por processo licitatório, insere-se, então, uma videoaula e um manual do respectivo curso, né, daquele agravo, sobre, então, esse novo teste disponível no SUS. Então, esse é um material bem bacana que as pessoas podem utilizar para estar sempre se capacitando e capacitando os profissionais do serviço. E quem pode assinar o laudo do teste rápido? Quem pode emitir esse laudo? Então, o laudo, eles devem ser emitidos por um profissional habilitado, segundo o seu Conselho Regional de Classe, tá? Então, não é o Ministério da Saúde, a Anvisa quem determina quem pode assinar o laudo, sim o Conselho de Classe. E é mais ou menos como acontece nos laboratórios. Os laboratórios possuem um profissional habilitado, então, para ser responsável por esse teste, ele, por sua vez, capacita a sua equipe, supervisiona a sua equipe, que realiza os testes e que, posteriormente, será laudado por esse profissional. Mudando um pouquinho de documento, a gente quis trazer aqui no PCDT de ST, ele também fala sobre o diagnóstico de sífilis, mas ele fala com uma linguagem mais clínica, para orientar o profissional clínico a como tomar essa decisão. Então, como a Angélica falou lá no início, o diagnóstico de sífilis é o grande tabu da sífilis, né? Então, o PCDT, ele traz, por exemplo, nessa tabela ao lado direito, a associação dos testes, conforme a gente já demonstrou no programa, e as principais interpretações e quais as condutas, que auxilia bastante no atendimento. Além disso, ele traz essas lâminas, que são fluxogramas de mesa, em que cada linha dessas lâminas corresponde a uma tomada de decisão, a um procedimento dentro da consulta. Então, uma consulta guiada por esse material, ela se torna muito mais ágil e de ótima orientação para a conduta. O PCDT de ST, ele também traz um quadro com a sugestão de como o profissional solicitante deve solicitar um teste para sífilis. Exceto no último caso, que a gente vai explicar para vocês, é muito importante que o profissional coloque o objetivo da testagem na solicitação e não a metodologia em si. A gente já vai entender por quê. Por exemplo, quando você não tem teste rápido no seu serviço, tá? Então você quer que o laboratório faça o fluxograma completo, se o primeiro teste for reagente. Então, solicita-se diagnóstico de sífilis. Isso porque o laboratório ele vai começar com o teste que estiver disponível, de preferencialmente um teste treponêmico, como o ELISA, um EQL, por exemplo, e se der reagente, ele vai prosseguir com o fluxograma para a realização de um teste não treponêmico. Isso não aconteceria, por exemplo, numa solicitação somente de um VDRL. E aí o laboratório não sabe se esse VDRL é uma investigação completa ou então é para monitoramento. Outro exemplo é colocar a solicitação como diagnóstico de sífilis após TR reagente. Nos casos, então, que você tem TR, tem teste rápido no seu serviço, o resultado deu reagente, e você deseja que o laboratório continue a testagem a partir daí. Então, não é necessário repetir o primeiro teste do fluxograma, que ele já foi feito, e a partir daí, então, se faz o não treponêmico, e um treponêmico de uma metodologia diferente do teste rápido, se necessário. E, por fim, esse último caso é a única situação em que, sempre que possível, deve-se citar a metodologia. Esse até é um item que está passando por processo de atualização, e no próximo versão do PCDT, ele já vai estar com essa ressalva. Então, para o monitoramento do tratamento de sífilis, sempre que você souber a metodologia que o paciente vem sendo testado, que a sua amostra vem sendo testada, solicita na requisição qual a metodologia que você deseja.
Porém, nas situações em que não se conhece, né, não sabe qual que é o teste que vem sendo utilizado, então pede monitoramento do tratamento de sífilis. Porque aí o laboratório, ele sabe que é só para fazer teste não treponêmico. Não é necessário concluir o fluxograma com teste treponêmico. Esse diagnóstico já foi feito, tendo aí uma racionalização dos recursos. E quem deve ser testado para sífilis e quando? Então, no PCDT de ST, ele traz esse quadro 5, que é o quadro de rastreamento de ST. Dentre os agravos, tem a sífilis. Então, a testagem de rastreio para sífilis, ela deve ocorrer com uma certa periodicidade para esses casos, sem que necessariamente haja sintoma. Então, na verdade, o rastreamento é uma questão de saúde sexual. Tá? E, de maneira destacada, a gente gostaria de enfatizar o rastreamento para gestantes, que deve acontecer na primeira consulta do pré-natal, idealmente no primeiro trimestre da gestação, no início do terceiro trimestre, no momento do parto, em caso de abortamento. Em caso de aborto. Então, já que a gente tocou no assunto da gestante, eu queria apenas trazer alguns itens desse meu último slide, algumas questões importantes sobre o diagnóstico da sífilis congênita. Não vou entrar em detalhe, porque isso foi muito bem explicado no nosso último webinar que teve semana passada. Mas para se fazer o diagnóstico da sífilis congênita, é muito importante avaliar histórico clínico e epidemiológico da mãe, realizar exame físico detalhado da criança e avaliar os resultados do teste não treponêmico da mãe e do RN. Por que a gente fala tanto que é só o teste não treponêmico? Porque até os 18 meses de idade, existe a presença de anticorpos IgG maternos no organismo do bebê, tanto anticorpos treponêmicos quanto anticorpos não treponêmicos. A diferença é que para os testes treponêmicos não há correlação entre a titulação dos testes treponêmicos do RN e da mãe que possa sugerir uma sífilis congênita. E, portanto, não se recomenda a sua realização até os 18 meses de idade. Então, fazer o teste até os 18 meses de idade, o teste treponêmico, ele não adianta para nada, nem o seu resultado reagente e nem o seu resultado não reagente. Já os testes não treponêmicos, neles sim existe uma correlação. Então, o título maior que o materno em pelo menos 2 diluições, ou seja, um materno 1/4 e o do RN maior ou igual a 1/16, ele é indicativo de sífilis. Tá? Então, portanto, todos os RNs nascidos de mãe com diagnóstico de sífilis na gestação, independentemente do histórico de tratamento, eles devem realizar o teste não treponêmico periférico. Não utilizar sangue do cordão umbilical, porque o cordão umbilical ele pode ainda ter muito anticorpo da mãe e isso vai atrapalhar depois quando você for comparar a amostra materna com a amostra do RN. E, por fim, a testagem simultânea da mãe e da criança, então é importante que ela seja simultânea, que seja coletada de forma simultânea para poder comparar no pós-parto imediato com o mesmo tipo de teste treponêmico, ele configura o melhor cenário para a determinação do significado dos achados sorológicos da criança. E, quando a criança é diagnosticada com sífilis congênita, ela necessita é necessário realizar exames adicionais, conforme está preconizado no PCDT de transmissão vertical e de ST, dentre esses exames, a análise de líquor para a investigação da neurosífilis e a definição da conduta de tratamento. Então, sobre a análise do líquor, a professora Maria Luísa Basso, ela vai trazer de forma mais detalhada na apresentação dela a seguir. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço, Angélica, pela oportunidade e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada, Ana. Eu acho que tanto a sua apresentação como a do Alisson está trazendo muita clareza para a gente. Então, muitas coisas que a gente teria dúvida, eu acho que muitas das perguntas já foram contempladas na fala de vocês dois, e que já vai facilitar o andamento da discussão. Aí a nossa terceira fala vai ser feita pela doutora Maria Luísa Basso, que também tem graduação em farmácia e bioquímica pela Universidade de Santa Catarina, tem mestrado em farmácia pela Universidade de São Paulo e doutorado em ciências biológicas e microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. A doutora Maria Luísa Basso é professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina
e ela é a diretora do Laboratório de Referência de IST para o Ministério da Saúde. E ela é responsável pelo controle da sífilis, do laboratório do Sengono, ainda vai entrar a clamídia, micoplasma, né, Maria Luísa? Nós vamos ter cheio de muito mais trabalho. Muito obrigada aí pela sua parceria. Obrigada, Angélica. Agradeço o convite, muito feliz em poder falar, e sei que tem uma plateia aí bem crítica, tomara que a gente consiga contribuir bem. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Então, eu vou falar um pouquinho da sorologia para sífilis, a respeito de qualidade, conceitos e curiosidades. Isso é um pouquinho mais do mesmo que eles já apresentaram super bem, e a gente vai falar mais algumas coisas. Todo mundo está vendo realmente o slide, porque eu acabo não vendo. Então, eu escolhi falar de testes para sífilis, pensando em, basicamente, iniciar com 3 critérios. Eu acho que são 3 critérios muito importantes na questão de qualidade dos testes. E o primeiro critério de qualidade, é justamente a resolutividade do laudo liberado. E a Pamela falou um pouco sobre isso, e eu vou falar de uma maneira um pouquinho mais abrangente, no sentido de que, se eu tenho um teste treponêmico numa amostra, obrigatoriamente eu tenho que ter o laudo com o teste não treponêmico acompanhando. É claro que, se o teste treponêmico inicial for feito na rede básica, na rede de atenção com teste rápido, eu não tenho essa possibilidade. Mesmo assim, a amostra obrigatoriamente tem que ser enviada para um laboratório para fazer esse diagnóstico, e é uma responsabilidade do profissional que atendeu a paciente na rede básica encaminhar essa amostra, porque, mesmo que o médico tenha tido a decisão de tratar a partir do resultado do teste treponêmico rápido, ele precisa do resultado do teste não treponêmico desta amostra para que ele faça o monitoramento. Isso já ficou muito claro na explicação tanto do Alisson quanto da Pamela. Quem tem um teste não treponêmico, e aqui eu falo muito mais para os laboratórios, a gente tem vários laboratórios que optam em fazer a triagem pelo teste não treponêmico, e isso não é um problema, é uma abordagem prevista no manual. Eles obrigatoriamente têm que liberar esse laudo com um teste treponêmico. Isso é fundamental. A menos, é claro, que a gente tenha o pedido médico, e esse pedido médico já esteja sinalizando que não é diagnóstico, que é monitoramento. Então, por isso eu boto essa figura dessa balança aqui, porque a gente tem que ter, então, um pouco de atenção ao que está no manual de sífilis, pensando que o manual de diagnóstico laboratorial da sífilis é manual de diagnóstico. O pedido médico dali para frente vai ser, muito provavelmente, um pedido de monitoramento. Mas, se eu estou num laboratório privado que vai receber uma pessoa, a gente tem que deixar muito claro que o SUS é amplo, ele não é só laboratório público, e que as medidas de diagnóstico, elas têm que ser em todos os lugares, e o cuidado no diagnóstico. Então, a atenção ao pedido médico, ela deve sempre ser levada em consideração. Não posso, e usando já um exemplo que o Mauro deu em outras apresentações, eu não posso fazer um teste de quimiluminescência se eu tenho um pedido médico de PDRL, porque eu estou trabalhando com categorias diferentes de testes, e muito provavelmente, ao pedir PDRL, o médico pensava em monitoramento. Ao mesmo tempo, esse médico que pensou em monitoramento e não informou o laboratório que ele está pensando em monitoramento, ele também deixa o laboratório à descoberta na questão de fazer o diagnóstico, porque é muito fácil considerar que todo mundo está querendo só fazer diagnóstico, então, se eu fizer qualquer teste diagnóstico e ele for não reagente, eu estou fazendo. Então, a importância aqui é reforçar o que o manual de diagnóstico está falando, é diagnóstico,
Os próximos pedidos médicos vão ser de monitoramento, depois da decisão clínica de tratar ou não tratar, ou acompanhar, seja lá o que for, mas eles devem vir com informação para o laboratório. O laboratório não tem que trabalhar no escuro, ele precisa de indicação clínica para aquele teste que está sendo pedido. O segundo critério de qualidade que eu coloquei aqui é justamente a qualidade do laudo liberado. Quando eu estou falando em qualidade do laudo liberado, e pensando aqui nesse slide nos testes não treponêmicos, eu queria deixar de novo claro isso, especialmente se tiver pessoas de laboratório aqui, deixar muito claro que não existe teste não treponêmico qualitativo e quantitativo. Isso é metodologia de trabalho. Aí vocês vão dizer, vixe, essa mulher endoidou, porque eu aprendi a vida inteira que eu tenho um VDRL qualitativo e eu tenho um VDRL quantitativo. Mas o teste qualitativo, ele é uma abordagem de laboratório que a gente faz para muitas coisas no laboratório. Só que ficou moda, provavelmente isso é lá do começo da história do laboratório, ter o VDRL qualitativo, porque a gente tinha isso nos anos 80, eu acho que eu ainda vi isso, mas tinha-se uma crença que o médico já deveria fazer o pedido médico com tudo. E os primeiros pedidos médicos, quando eu comecei a trabalhar, eles vinham com esse conceito, VDRL qualitativo e quantitativo. E esse é um conceito que a gente absolutamente tem que esquecer, não existe. Por quê? Porque um teste qualitativo é uma triagem para a gente saber quais amostras são reagentes e quais precisam ser diluídas para determinar a sua reatividade. É só isso. Quando a gente está em laboratório, a gente trabalha com algumas perguntas. No caso da sorologia, a pergunta com o teste de VDRL, por exemplo, que eu faço é: essa amostra é reagente? Para isso eu uso o teste qualitativo. Se esse teste qualitativo, quando a gente viu ali com o Alisson, ele for reagente na amostra pura, ou ele for reagente na amostra já 1:8 que se adiciona, então eu já sei, ok, tem anticorpo nessa amostra, agora eu preciso quantificar, eu preciso saber o título. Nesse momento, eu vou fazer o teste quantitativo, a gente tem que saber que quando está fazendo VDRL, a gente está com uma reação manual. Eu não posso pegar 30 amostras no laboratório e quantificar todas desnecessariamente. Então, eu faço um qualitativo e depois disso eu quantifico aqueles que precisar. Se precisar os 30, eu quantifico os 30. Mas, muito provavelmente, a porcentagem de amostra reativa numa rotina de 30 amostras vai ser 5, 4, 3, 10, depende de que tipo de ambulatório essas amostras são enviadas. Então, quando a gente tem um teste não reagente, a gente não precisa dizer se ele é qualitativo ou quantitativo, ele simplesmente não tinha anticorpo para ser quantificado. Então, é isso. Esse é um conceito que a gente tem que botar nas escolas de formação de pessoas de laboratório, para que fique muito claro, não existe essa diferença de qualitativo e quantitativo, porque todo teste que tem anticorpo tem que ser quantificado no ponto final. O terceiro critério, então, de boas práticas, ele vem baseado na execução do teste propriamente dito. É claro que aqui eu não vou falar de execução de teste, mas quando a gente pensa em teste laboratorial, a gente vai pensar que tem treponêmicos e não treponêmicos. Os testes treponêmicos no laboratório mais comuns vão ser a quimiluminescência, porque ele é um teste automatizado, ele é um teste que entra no fluxo, ele é um teste que pode ser feito com uma rapidez tranquila e uma segurança ótima. O teste ELISA, menos utilizado em laboratório, mas ele pode ser utilizado. Temos FT-ABS, temos hemaglutinação, esses dois últimos testes são excelentes. FT-ABS ainda é um teste que é referência, é um gold standard, mas tanto FT-ABS quanto a hemaglutinação, eles são testes
que vêm de antígeno natural do treponema pálido, portanto, obtidos de orquite de coelho, e cada vez menos tem laboratório produzindo isso em virtude do sofrimento dos animais. Então, é muito mais comum que a gente encontre testes como quimiluminescência e ELISA, que são testes com antígenos sintéticos ou antígenos recombinantes, com sensibilidade muito próxima ou igual aos testes com antígeno natural, mas com uma racionalidade de produção muito maior. Então, esses testes treponêmicos em laboratório, eles são testes que já vêm com controle de qualidade, com controle da reação. Eles têm parâmetros muito claros para a gente determinar no laboratório se aquela amostra é reagente ou não é reagente. Eles têm parâmetros muito claros para eu validar uma reação toda baseada no tipo de controle positivo, na reatividade do controle negativo, no possível background. Então, são testes que dão uma tranquilidade na questão da qualidade. Outro teste treponêmico que a gente viu a quantidade utilizada no Brasil pelos números que a Pamela mostrou de testes adquiridos, são os testes rápidos, que realmente ampliaram o acesso ao diagnóstico no Brasil e facilitaram muito a vida das maternidades. Esses testes, eles têm um controle interno, então eles determinam para a gente se aquela reação está funcionando ou não. E o que o Ministério tem fornecido, então, numa parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, é um programa de avaliação de qualidade para testes rápidos, e aqui a gente já deixa o convite para instituições que ainda não aderiram a esse programa, que façam a adesão, que é uma boa maneira de manter, de ter um olhar para as suas equipes, se elas estão bem treinadas, se os testes estão sendo executados como devem, se os profissionais conhecem os manuais do Ministério e seguem as recomendações. Tem aí uma série de vantagens ao entrar nesse programa. Em relação, então, a esse terceiro critério de boas práticas, a gente chega nos testes não treponêmicos, e esses são os testes que a gente tem realmente, os laboratórios e os serviços que fazem, eles têm que realmente ter uma padronização bem rígida, porque são testes que nunca vieram com... A gente no Brasil tem dificuldade de comprar o teste completo, com todos os controles, na quantidade que precisa, etc. e tal. Quando eu estou falando em teste rápido, e teste não treponêmico, a gente está falando de VDRR, VDRL, RPR, USR, TRUST, que são testes quantitativos. Claro que a gente conhece muito mais VDRL e RPR, e todos são testes quantitativos, e eu deixo aqui bem claro para quem é de laboratório que o controle dessa reação ela tem que ser quantitativo também. Aí vocês vão me perguntar, mas como que eu faço e quando que eu faço esse controle quantitativo? Diariamente, quem é de laboratório, que vai começar a rotina de PDRL, tem que ter um controle que ele vai quantificar para saber se o seu antígeno tem capacidade de identificar o ponto final daquela reação. Então, aqui eu trouxe o exemplo de uma pequena soroteca, mostrando que as sorotecas para controle de qualidade quantitativo de VDRL ou RPR, elas são muito simples. Elas, assim, fundamental é que elas tenham quantidade de soro suficiente para apenas uma rotina, porque essas amostras não devem ser congeladas e descongeladas. A Organização Mundial de Saúde determina que essas amostras não devem ser usadas por mais de um ano, porque o anticorpo de sífilis ele é um anticorpo mais delicado em relação a outros anticorpos. Você pode perder reatividade mais fácil. Mas as amostras precisam ser separadas em alíquotas, e quando eu começo uma rotina, usando esse exemplo que eu trouxe aqui, a amostra é 1:8, eu tenho que diluir essa amostra até 1:16,
e verificar se aquele antígeno que eu estou usando, ele realmente detecta essa diluição 1:8 como a última diluição que ainda mostrou aglutinação ou floculação. A partir desse momento, eu tenho certeza que meu antígeno está bom com a sensibilidade que ele sempre teve. E eu sigo minha rotina fazendo o controle daquela forma que vocês viram nas lâminas que o Alisson mostrou. Uma amostra positiva e uma negativa, sem diluição, só para balizar o momento de escolher ali a reatividade final da reação, mas eu já fiz anteriormente a reação e eu já sei que meu antígeno tem sensibilidade para detectar aqui. E quando que eu faço mais do que o controle durante um dia de trabalho? Se eu precisar abrir um kit novo, se eu mudar de fabricante, se eu tiver um outro lote, são cuidados de qualidade que a gente tem com qualquer teste, que a gente tem que ter com o teste de VDRL ou RPR, isso é muito importante. Então, testes quantitativos tem que ter controle quantitativo, isso é uma regra para tudo. E a gente, muitas vezes, não vê essa regra ser seguida na reação de VDRL ou de RPR. O VDRL e o RPR, eles podem ter alguma diferença entre eles. A gente sempre ouve dizer, mas o RPR dá um título a mais do que o VDRL. O VDRL, como conceito de antígeno, ele é um antígeno que não tem nada além de carnitina, lecitina, colesterol, numa solução tampão aí do pH 6 e alguma coisa. O RPR não, ele é adicionado de outras coisas. Então, tudo que não for VDRL significa que foi adicionado alguma coisa. No caso do RPR especificamente, além de cloreto de colina, de EDTA, o cloreto de colina faz com que a gente não precise esquentar o soro para fazer a reação. O EDTA dá estabilidade para que ele não dure só as 8 horas que o antígeno de VDRL dura. E eles adicionam carvão, partículas muito pequenininhas de carvão no RPR, para que a gente possa fazer a leitura a olho nu, e vocês viram nas lâminas do Alisson, que ele mostrou nos exemplos, era um RPR, tinha lá o carvão, dá para aquela gotinha lá escura, e a reatividade a olho nu. Esse carvão adicionado, ele pode, usando uma expressão assim meio grosseira até, ele pode dar uma engordadinha no antígeno. Com isso, às vezes, ele pode aproximar um pouco mais as moléculas e permitir que a reação seja detectada, às vezes, um título a mais, dependendo, e vocês já vão entender aqui quando eu falar de semi-quantitativos, dependendo do tipo de reatividade que tem a amostra. Então, eu posso ter a amostra que o resultado do VDRL e do RPR são absolutamente iguais, e às vezes eu posso ter a amostra que o resultado do RPR pode ser uma diluição a mais, tá? Então, indo para o segundo ponto que está nesse slide, a gente tem, eu estou dizendo aqui que esses testes não treponêmicos, VDRL, RPR, que eu estou usando no exemplo, eles são testes quantitativos, mas se a gente fizer uma análise mais detalhada e mais crítica disso, na verdade, eles são testes semi-quantitativos. Por quê? Porque eu vou fazer uma diluição seriada, mas eu não vou olhar continuamente a reatividade. Eu vou olhar como se eu olhasse essa reatividade por estações. Eu olho ela no 1:2, depois eu olho nela no 1:4, depois eu olho no 1:8, 1:16, 1:32 e assim por diante. Eu não tenho a quantificação total de toda a variação. E aqui eu trago o exemplo de uma amostra, de uma variação de diluição entre, por exemplo, 1:32 e 1:64. Usando um exemplo bem comum na rotina clínica dos médicos, ou de quem faz assistência ao paciente, eu não tenho dúvida, por exemplo, na glicose, se o paciente nunca me chega
um teste que não diga que o paciente tem 90,1, 90,2, 89, 89,5. Eu tenho sempre uma medida constante durante o tempo todo. Aqui não. Eu tenho uma amostra 1:32, significa que nessa amostra 1:32, que foi a última diluição onde eu tive reatividade, ela, então, foi reativa porque 1:64 foi não reagente. Então, eu defini o resultado da minha amostra como reagente até a diluição 1:32. Porém, eu posso ter a amostra do indivíduo A, que esse 1:32 dele corresponde mais ou menos a 1:60. Então, ele tem muito anticorpo, mas não suficiente para que a diluição 1:64 detecte. Eu posso ter um indivíduo que o título, a diluição também foi 1:32, mas ele tinha ali 1:35,1. Aliás, desculpa, 1:35. Então, eles vão ter o mesmo título, eles vão ter a mesma diluição como resultado final, mas são amostras que podem ter comportamento diferente depois do monitoramento. Isso a gente não vai saber, porque a gente fica vendo semi-quantitativamente, de 32 para 64, e é por isso que, vendo que eu posso ter um indivíduo que é 1:32 e que ele tem só 1:32, ou que ele tem 1:33, ou que ele tem 1:34, e outro indivíduo que é 1:32, na verdade, ele vem até 1:60, 1:61, 1:62. Por isso que a gente não considera erro as variações de mais ou menos uma diluição. Então, porque às vezes eu posso ter um kit também que me dá essa sensibilidade um pouquinho diferente. Mas, terminando esse raciocínio aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: por que a gente diz que o tratamento ele é um sucesso se ele tiver queda aos 3 meses de pelo menos 2 diluições? Significa que eu não posso dizer que seria uma diluição que já seria uma resposta boa ao tratamento, se eu não sei o que tem nessa variação aqui entre esses 2 indivíduos aqui. E pode ser que eu tenha um indivíduo que tinha 1:64, e quando eu, 1:32, e quando eu fiz o teste dele, ele se mantém depois de um tempo de tratamento a 1:32, na verdade ele podia ter toda essa gama de diluição aqui, por isso a gente tem que avaliar com cuidado a questão do retratamento, tá? E ele sendo semi-quantitativo, faz com que a gente tenha, então, essa tolerabilidade em relação à validação dos resultados. Se uma amostra é 1:8 no meu laboratório, não seria um erro considerar que ela seria 1:4 ou 1:16 em outros locais, ou com outro tipo de antígeno. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque não é só variação de leitura da reação. Claro que 2 pessoas lendo a mesma reação tem que ter o mesmo título, mas uma mesma amostra sendo testada em locais diferentes, com antígenos diferentes, elas podem ter essa variação. Então, assim, quem faz controle de qualidade em laboratório sabe que as amostras são validadas e o provedor manda validar a amostra em mais 2 ou 3 laboratórios, e algumas delas realmente vão ter essa variação de título, por quê? E outras não, outras vão dar títulos absolutamente iguais, porque umas amostras, a gente não sabe, pode ter toda essa variação aqui, e outra não, pode coincidentemente ter tido esse título, que é o verdadeiro aqui, tá? Então, com isso, eu queria deixar explicado que a gente variações de uma ou mais, mais ou menos uma diluição é considerada a mesma coisa, portanto, a gente sempre vai valorizar como diferente se houver variação de
mais 2 diluições ou menos 2 diluições. Outra coisa que eu queria deixar bem claro, a gente fala bastante, o Alisson falou, mostrou super bem o fenômeno de prozona. Esse fenômeno de prozona, ele é uma característica de reações que pesquisam anticorpos. Então, assim, esse gráfico que eu trago aqui de prozona, zona e pós-zona é de reação de precipitação. Isso é um conceito clássico em laboratório. Então, sempre que eu tenho um excesso de anticorpo numa reação, eu tenho o que se chama de fenômeno de prozona. No caso da sífilis, fenômeno de prozona é encontrado em sífilis secundária. Então, assim, se o médico suspeita que é uma sífilis secundária, tem que prestar atenção, porque pode ter aí um fenômeno de prozona. A gente sempre testa esse fenômeno no laboratório com teste não treponêmico, mas esse fenômeno de prozona, ele vai ocorrer sempre por excesso de anticorpos em relação à quantidade de antígeno padronizado para a reação. O excesso de anticorpos, então, ele causa uma reação incompleta por bloqueio do sítio de ligação do anticorpo com o antígeno. E o que a gente vê é mais ou menos, o Alisson também já tinha explicado isso, a gente explica dessa forma, vai ter ocupação. Então, se vocês olharem a molécula de antígeno aqui do VDRL, só é cardiolipina esses azuis mais escuros aqui, porque a quantidade de cardiolipina num antígeno, numa micela de VDRL, é muito menor do que a gente tem colesterol, do que a gente tem de lecitina na amostra. Então, os sítios de ligação desses anticorpos são poucos. Se eu tenho um excesso de anticorpo, vai ter até fila de espera, mas não vai ter a possibilidade de uma reação cruzada entre a cardiolipina dessa micela com a cardiolipina dessa micela, fazendo com que eu construa a floculação, ou o que a gente pode chamar mais simplesmente de aglutinação. Então, isso é a explicação, e a gente vai ver essa reação sempre dessa maneira. A gente vê um soro puro, ele vai ter sempre essas agulhinhas aqui, isso significa que é o antígeno, mas ele não está floculado. E aqui eu tenho uma amostra 1:8, mostrando que eu tenho floculação, tanto é que no fundo eu já não vejo mais sobrando antígeno, está tudo ocupado nesses flocos aqui, mostrando, sim, aqui eu tenho um efeito de prozona, vai acontecer em mais ou menos 1 a 2% dos soros, mas são sempre soros de sífilis congênita. Eu não sei se vocês estão vendo no Brasil inteiro, mas a gente está vendo aqui em Florianópolis um crescente em detectar títulos mais altos. Há um tempo atrás a gente não detectava quase mais do que 1:64, 128, e agora a gente está vendo pessoas com títulos bem mais elevados, e quanto mais elevado for esse título, maior é a chance de a gente encontrar o fenômeno de prozona. E o que acontece com os testes treponêmicos? Eu estou falando que tem prozona em teste não treponêmico, eu estou falando que excesso de anticorpo é um problema de reação que tem anticorpo. E os testes treponêmicos, eles sofrem com o efeito prozona? Na verdade, nesses testes, o excesso de anticorpos é denominado de uma forma mais chique, que é o efeito Hooke. Não sei porque esse é um termo muito, muito velho também, mas é um termo muito menos usado, pelo menos no Brasil, muito menos usado, e a gente não via muito esse efeito Hooke, até porque muitos anos atrás a gente fazia como teste treponêmico em laboratório FT-ABS e a própria hemaglutinação. Como o FT-ABS trabalha com antígeno natural e o antígeno inteiro, a gente era obrigada a diluir em sorbent, que é um outro treponema de Reiter, para tirar anticorpo
contra esses treponemas que a gente tem no organismo, que daria um falso positivo no FTABS. Então, a gente não tinha, há uns anos atrás, o hábito de fazer reação treponêmica sem diluir o anticorpo, porque a técnica obrigava a diluir o anticorpo. Então, a gente não via esse fenômeno. Mas, recentemente, a gente viu aqui no HU da UFSC, o pessoal lá da sorologia fez um teste, e eu não me lembro se era uma gestante, mas eles fizeram o VDRL, e esse VDRL, eu acho que ali eles estão adotando, por rotina, fazer tudo, faz RPR ou VDRL e faz quimiluminescência. Aí eles fizeram o VDRL, eles tiveram título de 1 para 4.096, e aí eles fizeram um teste rápido. E quando eles fizeram o teste rápido, eles observaram não reagente. Fizeram quimiluminescência e olharam o quê? Que a relação aqui sample cutoff, isso aqui unidades de luz, né? A gente pode chamar de densidade óptica, não é bem correto isso, dessa amostra, dividido pelo valor do cutoff, ele dá essa relação sample cutoff, alguns kits chamam de index. Isso deve ir no laudo, os médicos podem ver esses índices ou essa relação sample cutoff, é importante. Se ela for maior que 1, sempre é reagente, mas quem é de laboratório sabe que muito perto do 1 tem uma chance enorme de ser um falso positivo, então a gente tem sempre cuidado quando está ali muito perto de 1, porque isso pode depois ser um resultado problemático. E aí elas tinham na mão, então, o VDRL 1 para 4.096, um teste rápido não reagente, e essa quimiluminescência reagente com esse índice 106, quer dizer, ele era positivo, mas era um positivo que facilmente a gente ia tratar como indeterminado. E aí elas foram verificar o que podia ser, chegar à conclusão efeito Hooke, diluíram essa amostra e fizeram a quimiluminescência de novo e tiveram um índice de 60. Então, assim, nesses anos todos de rotina de laboratório, eu vi essa vez, mas é uma coisa para a gente começar a pensar que pode acontecer, especialmente porque hoje a gente está usando os testes treponêmicos sem diluição, por essa coisa que eu já mostrei para vocês em relação a não precisar tirar anticorpos naturais aí. Então, existe eventualmente sim, e talvez com uma frequência bem menor, mas existe a chance de que eu tenha um efeito chamado Hooke no teste treponêmico. E depois eu gostaria de falar um pouco do VDRL no líquor, porque ele é um teste fundamental, como já foi falado nos outros Webex, foram para a questão do diagnóstico da neurosífilis e questão do diagnóstico da sífilis congênita. O que a gente tem que levar em conta nesse tipo de teste no líquor? Primeiro que a quantidade de anticorpo que a gente tem no líquor é menor do que a quantidade de anticorpo que a gente tem no soro. Claro que, excepcionalmente, tem pessoas com muito anticorpos, mas isso não é a regra. Então, é necessário que o antígeno que se faz a reação de VDRL no líquor, ele esteja diluído. Mas ele não é diluído numa salina comum, que a salina comum seria o soro fisiológico 0,9%. Ele é diluído numa solução de cloreto de sódio a 10%. E o laboratório tem que ter essa salina preparada, essa NaCl 10% preparada, se ele faz rotinas de líquido. Por quê? Porque ele vai pegar aquele antígeno que ele usa para o VDRL e vai diluir em partes iguais. Então, a gente já viu na apresentação do Alisson que seria uma diluição para 2. A gente vai colocar uma parte no antígeno com uma parte desse NaCl a 10% e
vai usar também um volume menor de antígeno na reação. Na verdade, vai botar um pouquinho mais de antígeno na reação, mas ele diluído aí. E é nesse momento, e só nesse momento, que a reação de PDRL é feita nessas placas escavadas aqui. Por quê? Porque essas placas escavadas, a reação de PDRL precisa ser feita numa lâmina de fundo chato que tenha 14 milímetros de diâmetro, e a lâmina escavada, ela tem 14 milímetros de diâmetro na superfície, mas na escavação ela tem um diâmetro muito menor nessa parte de baixo aqui, o que permite que o antígeno e o anticorpo tenham mais chance de se encontrar pela proximidade. Então, feito isso, a gente consegue ter um teste bem padronizado. Essas instruções, elas são contidas em todas as bulas dos kits e elas devem ser seguidas, para que a gente tenha, então, um bom resultado, um resultado confiável do VDRL no líquor. A gente tem alguns pontos críticos para o VDRL no líquor aqui no Brasil, pela ausência de comercialização do VDRL sem aditivos nenhum, e a padronização que a gente segue já desde 2000, e todos os materiais do Ministério são baseados na padronização do Manual de Sífilis do CDC, que é o manual que era da Organização Mundial de Sífilis, e agora vem para, desde muito tempo está no CDC, ele está na 25ª edição. Eles não reconhecem VDRL em líquor que não seja, VDRL em líquor que não seja feito com VDRL. Mas no Brasil a gente tem tido kits que estão padronizando com um RPR modificado, mais modificado do que esse que eu falei. E aí, se a gente for olhar a literatura, a Cristina Marra, que é uma das excelentes em sífilis, ela em 2012 publicou um trabalho, está aqui o DOI dele, e ela diz que não é comparável o VDRL no líquor com o RPR no líquor. Aqui é um grupo chinês, fez uma comparação em 2013, e ele fala que sim, em HIV soronegativos não tem problema nenhum. E um grupo português, que eu acabei não pondo aqui o nome do grupo, um artigo publicado em 2011, ele diz que sim, é possível fazer o VDRL no líquor, na verdade, o teste não treponêmico no líquor usando o RPR. É o que temos no Brasil hoje para usar. A utilidade, então, da pesquisa de anticorpos IgM em sífilis, a gente já ouviu todos os debatedores das outros webinários falando não, então não esquece IgM para sífilis, mas para a gente embasar um pouco esse não, eu trouxe aqui, tem publicações recentes falando disso. 2018 tem uma publicação falando da utilidade dos testes IgM para anticorpo não treponêmico, né? E eles falam que não é bom. E tem aqui um artigo de 2019 que está numa revista super boa também, que está mostrando, assim, que não tem evidência para validar isso. Então, assim, a gente deve economizar no teste IgM, esquece ele e faz bem todos os outros testes, que a gente vai ter uma resposta muito boa no diagnóstico. Cicatriz sorológica, então, eu queria de novo reforçar, porque eu já vi municípios estabelecendo ponto de corte, isso é muito grave. Então, cicatriz sorológica se refere única e exclusivamente aos casos de pacientes comprovadamente tratados que mantêm reatividade dos anticorpos não treponêmicos e foi afastado também a possibilidade de reinfecção. Acho que essa é um ponto super importante. Não tem como falar em cicatriz sorológica olhando o resultado do teste. Tem que ter história clínica junto, sim, senão
especialmente se for gestante, tem que tratar. Novas abordagens, eu acho que eu já passei muito meu tempo, novas abordagens no diagnóstico, eu só queria falar da utilidade do teste rápido de HIV e sífilis no mesmo dispositivo, porque isso facilita muito as rotinas, especialmente as rotinas pré-natal e especialmente as rotinas pré-parto. É muito importante, tem muitos kits funcionando de uma maneira muito boa com essa metodologia HIV e sífilis simultaneamente. Outra abordagem é esse teste TREP-não-TREP. A gente já testou esse teste da Chembio no laboratório, eu não estou fazendo propaganda, só estou dizendo que a gente testou. Qual que é o problema do teste TREP-não-TREP no Brasil? Para detectar o anticorpo não treponêmico, ele tem sensibilidade a partir de 1/8. Se a gente já está falando numa população que tem bastante sífilis latente, que tem títulos baixos na sífilis latente e que tem histórico de não tratamento, colocar esse teste como um teste de massa, ele pode criar isso que eu acho que não deveria criar, que é esse conceito de que tudo que for abaixo de 1/8 não tem significado clínico. Então, acho que o Brasil poderia usar isso, mas desde que a gente tenha maturidade para compreender isso. Porque, naturalmente, é muito útil para o clínico, para quem está na maternidade, saber que aquela mulher ou aquele homem, ou seja lá quem for, tem um título de 1/8 e já começar a tratar. Mas ele teria que fazer o teste de laboratório para determinar que título ele tem e fazer a avaliação depois, o monitoramento do tratamento. E, ao mesmo tempo, entender que pessoas com título que não são 1/8 detectáveis no teste, eles podem ter títulos mais baixos, se referir à latência, um caso de sífilis recente que ainda não tem muita produção de anticorpo. Outras abordagens que seria o sonho é o teste não treponêmico automatizado, que tira todo o viés da interpretação do laudo. Já está existindo, já tem uma publicação de 2020, um teste da Biorad, quem sabe ele ganha os laboratórios, mas a gente ainda não tem noção se realmente ele vai se comportar tão bem quanto ele deveria. E, por fim, a PCR, aqui eu não vou falar muito na PCR para o diagnóstico, mas só dar uma notícia de que a PCR para as lesões está funcionando super bem, naqueles kits multipatógenos, a gente está encontrando resultados bem interessantes e bastante treponema. E, por fim, então, um resuminho, os testes treponêmicos e não treponêmicos são indispensáveis no diagnóstico, os dois, reforçando o que já foi dito por todo mundo. O teste não treponêmico é sempre quantitativo, não dá para não ter essa quantificação. Títulos baixos dos testes treponêmicos só pode ser considerado cicatriz em caso de comprovação de tratamento e exclusão de reinfecção. Fenômeno de prozona é facilmente controlável, é fácil, uma coisa de laboratório. Se o VDRL e o RPR são quantitativos, o controle também deve ser. A padronização e controle de qualidade são as melhores formas de manter a qualidade dos testes treponêmicos e não treponêmicos, e com isso a credibilidade do diagnóstico que se faz. Gente, acabei, eu acho que eu passei muito o meu tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Luísa. Olha, foi excelente. Hoje nós passamos um pouco do horário, mas realmente eu acho que é necessário a gente ter essa coisa bem didática, para ficar claro como que é feito o diagnóstico simples, e para a gente ver que não é tão simples assim, né? Que não é só pedir o VDRL, ou como interpretar, como tratar. Aí eu queria a colaboração de vocês mais um pouco, porque chegaram muitas perguntas. A gente vai estar respondendo isso no material único, mas eu queria pelo menos ter uma pergunta para cada um de vocês três e para a Maria Luísa Menezes também. Pode ser, Luísa? Aí a gente tenta ser sucinto, que a gente não se demora tanto. Eu até queria começar a falar, Luísa Menezes, que eu queria dar, assim, te pedir para você dar em poucas palavras a sua perspectiva clínica, essa aula de diagnóstico
discípulos. E aí tem uma pergunta aqui, que é de Salvador, na Bahia, da Ana Gabriela Travassos, nossa colega. Se ela quer saber como fazer o segmento dos pacientes que não reduzem a titulação do VDRL após o tratamento. Então, Luísa, beleza, eu queria que você desse a sua perspectiva da clínica e respondesse essa pergunta. Você poderia... para Maria Luísa. Tá, você poderia só repetir a pergunta, que eu não entendi direito? Qual o segmento de quê? Como fazer o segmento dos pacientes que não reduzem a titulação do VDRL após o tratamento? Ah, tá. Tudo bem. Antes de mais nada, eu queria parabenizar os três, excelentes apresentações, muito práticas, muito objetivas, e com o toque de pesquisa, de requinte de evidências científicas dadas por minha xará aí, a Maria Luísa Basso. Inclusive, não só respondendo essa pergunta da Gabriela, mas também fazendo uma cutucadazinha aqui, bem pernambucana, para os palestrantes, e aí eu vou deixar 3 perguntas a mais, viu, Angélica? Desculpa aí. Até fazendo um link com a resposta aí para a Gabriela, é a questão do próprio VDRL, que ele sobe, a gente tem que ter importante a lembrança de que o VDRL ele pode subir um pouco, né? Principalmente a titulação de uma titulação ou duas diluições, né, em 30 dias. Isso porque você teve uma resposta imunológica, uma morte maciça de treponemas, principalmente na fase secundária, e que pode ter um aumento do VDRL, ao invés de uma queda do VDRL. Daí a importância de se ter como critério de cura o tempo de 1 ano, se você não sabe o prazo em que aquela doença se encontra, o período em que a paciente se encontra infectada. Principalmente nas fases latentes, que você não tem um período de duração. Nas fases recentes, primária e secundária, essa queda de 2 titulações ou 4 vezes, ela tem que se dar em 6 meses. Então, respondendo à pergunta da Gabriela, se esta queda não se observa, você tem que direcionar o seguinte, raciocínio. Teve reexposição? Se teve reexposição, não houve queda, e ao contrário, houve até um aumento de 2 titulações ou 4 vezes, você tem que retratar. Lembrando que, no paciente HIV positivo, você vai, além de retratar, solicitar de neurocífilis. Então, rastrear o neurocífilis. E no paciente que não teve exposição, independentemente de ser foi infectado pelo HIV, se houve um acréscimo, se não houve queda de diluição, você tem que se rastrear neurocífilis. Então, assim, respondendo para a Gabriela, seria isso, lembrando para o Alisson, na sua apresentação, que o VDRL pode subir. E aí, nesse aspecto, que ele falou muito bem do efeito prozona, e a Maria Luísa Basso também reforçou, vem a primeira pergunta. Este efeito prozona, nos livros, nos guidelines, no próprio PCDT, fala numa diluição de 1:8. É isso que a gente observa, é isso que a gente, na prática, vem reforçando, inclusive, nas apresentações, e que se dá na fase secundária. Então, não seria mandatório a gente falar para o enfermeiro, para o médico, para aquele que está assistindo, que diante de uma manifestação clínica, que é resposta secundária, você tem manifestação clínica, tem que examinar o paciente do fio do cabelo ao dedão do pé, como eu digo sempre. Então, diante de manifestação clínica, já na solicitação, solicitar, favor, afastar efeito prozona. E a pergunta é, se este efeito prozona, ele tem como ponto de corte 1:8, ou a gente poderia ter um efeito prozona com a diluição um pouco maior. Luísa, eu posso responder? Deixa eu só terminar minha fala, porque aí eu termino de vez e vocês ficam. Tá? Para Pamela, que falou muito bem aí da questão dos testes, principalmente os testes treponêmicos, lembrar, e ela reforçou isso bem no fluxograma, que um teste rápido, positivo, mas com VDRL não reagido, pode significar, sim, uma sífilis. Tá? E principalmente em gestantes, a gente tem
por obrigação, repetir um segundo teste para dirimir essa dúvida e tratar o mais rapidamente possível. Então, gostei quando ela mostrou o fluxograma muito detalhadamente, e chamando sempre a atenção que o raciocínio ele vai se dar com a junção do laboratório, clínica e epidemiologia, e que é de importância fundamental para os que estão desenvolvendo a informação registrada em prontuário. Eu repito aqui nas aulas anteriores, na minha aula anterior, na semana passada, que o prontuário é nossa proteção e é um alerta, uma orientação para a gente dirimir essas dúvidas quanto ao tratamento ou não tratamento, retratar ou não retratar, enfim. Um outro comentário que eu gostaria de falar, a questão da sífilis congênita foi bem comentada, não vou tocar no assunto, a questão do IgM foi muito bem enfatizado que não serve, por favor, cortem IgM da lista de vocês de rastreio de sífilis, né, cuidem de outras questões, e gostei muito de Maria Luísa Vaso, quando falou desse efeito Book. Na verdade, eu aprendi, eu nunca tinha ouvido falar o efeito Book no teste preconêmico. Eu já tinha ouvido comentários do efeito Book, né, da não detecção de um título, mais especificamente na prolactina, né, na hiperprolactinemia, que se comporta clinicamente como tal, mas diante do efeito Book, você não detectaria os níveis realmente elevados da prolactina, no caso. Eu não conhecia esse termo utilizado para sífilis, e aí o meu questionamento para você, Maria Luísa, é se isso tem uma importância na prática. Qual é a prevalência que isso acontece? Porque, pelo que você colocou aí, foi um caso que aconteceu lá na UFRJ de Santa Catarina, e se isso realmente teria importância clínica na prática dos nossos pacientes, principalmente de SUS, e senão a gente teria que estar colocando alguma observação nos próximas versões do PCDT. Obrigada, gente, foi ótimo ter ouvido vocês, e me desculpe se me alonguei nos questionamentos e nas colocações. Beijos. Luiz. Eu posso começar? Então, eu responderia da seguinte maneira a primeira pergunta. Quando eu fiz faculdade, comecei a trabalhar, a gente trabalhava com prozona de 1:64. Então, a gente fazia soro puro e 1:64. Naquela época, década de 90, eu acho que depois veio ali 80, né? Depois 90 veio o impacto da infecção pelo HIV. Por alguma maneira, a sífilis continuava existindo, óbvio, mas a gente não via em laboratório títulos tão altos. Então, se decidiu, e eu lembro que a gente decidiu mudar esse título no Brasil no primeiro Telelab, aquela versão de 97, e naquela versão de 97 a gente deixa lá a opção de 1:8 e 1:16, que os laboratórios poderiam adotar, e depois a gente viu que 1:8 era suficiente. Agora, se a gente quiser falar tecnicamente, e eu não falei sobre isso, Luísa, duas coisas que eu gostaria de falar tecnicamente a respeito de sorologia. Quanto maior o título que eu tenho, menor é a chance de que ele caia, porque depende do título que eu faço. Acho que se vocês trabalham também no pré-natal com toxoplasmose, vocês vão lembrar disso. Paciente que tinha título de 1:8.000, dificilmente ele ficava menos de 1:256. E a gente vê que os pacientes que tinham título menor, eles ficavam lá depois de tratados com 1:16. Isso tem a ver com o tamanho da queda que tem e provavelmente o tamanho da memória que faz. Mas, se a gente olhar a literatura internacional, e eu não quis trazer isso para não gerar nenhuma confusão, nenhum manual americano manda fazer diluição como a gente faz para a prozona. O que eles mandam fazer? Olhar rugosidade no antígeno na diluição para 1, segundo os americanos. E, de fato, se a gente usar o antígeno deles, que eu estou tendo a oportunidade de comprar, a gente vê que a diluição 1:1, ela não dá reatividade, mas ela dá o que se chama de rugosidade. Então, um bom
profissional de laboratório, ele tem que saber distinguir isso. Por isso, a importância de você ter um controle negativo, que realmente seja um controle negativo, não essa história de usar salina como controle negativo, mas sim uma amostra, com tudo que uma amostra sorológica tem e que possa interferir para ser um controle negativo. Eu acho que, assim, na revisão desse manual que vai ser feito pelo Ministério, a gente pode começar a discutir isso. Porque, sim, a possibilidade que você mostra de subir o título ali a ponto de atrapalhar nessa detecção do prozona com 1 para 8, após tratamento, é muito para as pessoas que têm títulos muito altos, e que é secundarismo, é um tratamento no secundarismo, e normalmente, se essa pessoa já fez o teste naquele laboratório, isso é uma boa prática de laboratório que eu não trouxe e que a gente deveria fazer, é ter memória de quem fez os testes. Então, assim, quem é fulana de tal, Maria Luísa Basso, esteve nesse laboratório e fez VDRL, precisa saber qual foi o título dela antes. Isso é uma boa prática de laboratório. Claro que os laboratórios não fazem mais isso. O laboratório, bom, não vou dizer quem faz, mas seria propaganda. O nosso faz. Mas não é essa propaganda que eu queria dizer. Isso é só uma brincadeira. Existe, sim, digamos, alguns mecanismos na própria reação que você pode ver. Mas eu acho que a gente pode voltar a esse assunto e quando o departamento for fazer a revisão do manual, ele deve fazer. O fenômeno Hooke, eu acho que ele seria importante, e eu quis trazer ele aqui, porque ele seria bem importante, não em quantidade, mas em qualidade, né? Se eu tenho uma paciente que está fazendo uma triagem com teste treponêmico e não identificou, e ela tem esse título todo, e ela for uma gestante, é uma oportunidade de diagnóstico que eu perdi. Então, assim, de novo, mesmo nesse caso, aquilo que a gente fala para sífilis o tempo todo, se não tiver a parceria entre a clínica e o laboratório, não vai funcionar. Então, uma paciente que passou por uma boa anamnese e que tem chance de ter tido uma exposição, essa informação deve estar como dado clínico. Porque não é correto que a gente vá diminuir toda a amostra para encontrar 1% desse fenômeno, ou às vezes um pouco menor do que esse fenômeno. Mas sim, corre no risco, sim. E se a gente começa a ver que cada vez mais a titulação começa a aumentar, e talvez tenha que rever de novo esse 1 para 8 como a diluição do prozona, porque também, às vezes, 1 para 64 a gente perdia, sabe? Porque os títulos estavam mais baixos. Não sei se eu respondi tudo o que você perguntou. Ok. Obrigada. Eu vou fazer mais 2 só, e depois, assim, a gente promete que todas essas perguntas vão ser respondidas e colocadas no documento à parte. Vocês 3 vão estar disponíveis para ajudar nisso, né? Isso. Tem uma pergunta do Mauro Ramos, do Rio Grande do Sul. A pergunta é a seguinte: em úlceras genitais precoces, característica de campo duro, não é a regra, mas também não é infrequente. Vê-se o teste rápido não reagente, o que não surpreende. Qual dos testes positivo primeiro? O teste rápido ou o VDRS? Quem que pega essa? Posso responder. Como eu apresentei na sífilis primária, que é quando a gente tem a presença do cancro, primeiro que há um período em que a gente não tem produção de anticorpos ainda, então a gente não consegue, pela sorologia, detectar os anticorpos. A gente vai ver o cancro, mas a gente ainda não tem produção de anticorpos para detectar em testes imunológicos. Em relação a qual aparece primeiro, a literatura traz justamente isso, que os treponêmicos aparecem antes, dentre eles o FTABS, ainda a literatura cita que é o primeiro deles, em cerca de mais ou menos 3 semanas, e os não treponêmicos mais ou menos 1 semana depois, cerca de 4 semanas. Isso é o que a literatura traz, mas lembrando,
Isso pode variar entre cada indivíduo, porque depende de uma resposta imunológica na produção desses anticorpos, certo? Mas respondendo qual é primeiro, o que a gente vê é o teste treponêmico primeiro. Obrigado, Alisson. Tem mais uma? Aí eu vou fazer essa última e depois, assim, vocês fazem as considerações finais e a gente fecha, senão nós vamos precisar de uma segunda reunião só de diagnóstico de sífilis, né? É uma pergunta do Rio de Janeiro, Kátia Nunes, Rosa Scaquete. Quais são as possíveis reações cruzadas para teste rápido de sífilis em pacientes VDRL negativo e assintomático? Você fala, Paulo? Sim. Vou passar para a Ana. Então, com relação a esse questionamento, é importante, na verdade, a gente lembrar que falso reagente para teste treponêmico é bem mais raro. Por quê? Porque esse é um teste bastante específico. Ele é um teste que detecta o anticorpo anti o treponema em si. Então, são raras as situações que ele pode dar positivo, como é o caso de lúpus, mas ainda numa porcentagem bem baixa. Então, olhando essa situação, a gente deve prestar atenção em duas coisas. Primeiro, na qualidade da execução do teste rápido. Se está seguindo, então, todas as boas práticas para testagem rápida, como é que está o aparecimento do controle, o armazenamento do teste. Cuidado, então, com questões de temperatura, umidade, execução correta, leitura do resultado dentro do tempo estimado pelo fabricante. Então, tudo isso pode interferir no resultado do teste. Outra questão, e até bacana que está puxando o que o Alisson acabou de responder, é que o teste treponêmico, ele se torna reagente antes do teste não treponêmico. Então, nessa situação, tem que também se investigar se não está acontecendo aí uma sífilis recente ou até uma sífilis bem tardia, quando o quantitativo de anticorpos não treponêmicos que você tem na amostra também é menor, e também afastar caso de cicatriz sorológica. Então, tem que olhar a situação como um todo para se avaliar se esse teste rápido é de fato falso reagente. Além disso, nos locais que tiver disponibilidade de um terceiro teste treponêmico com uma metodologia diferente do teste rápido, como eu mostrei, né, no fluxograma, fazer essa terceira metodologia realmente para poder concluir o caso. Então, não desconfiar do teste rápido nesse primeiro momento, e sim avaliar a situação como um todo. Obrigada, Ana. Eu queria abrir agora, se alguém de vocês quer fazer uma consideração final. O Alisson, Luísa Paz, Luísa Menezes, Pâmela, e aí a gente encerra na sequência. Vou começar a ser breve. Tem que ligar o microfone quem for falar. Isso, você rapidinho, é só agradecer a oportunidade. Como a Angélica falou, a gente está à disposição. Se persistir em dúvida, a gente tentou explicar ao máximo didático, para não ter dúvidas na complexidade que se cria em relação ao diagnóstico de sífilis. A gente vê que tem vários detalhes, mas todos eles interpretados corretamente é possível se fechar esse diagnóstico. A gente segue à disposição. Só vou puxar a fala do Alisson, que sífilis é realmente desafiador. Testes para sífilis é realmente um grande desafio, mas assim, com muito estudo, associando o PCDT, associando o manual, associando estudos de caso clínico, realmente permite uma melhor assimilação daí do conteúdo. E, como a Alisson falou, a gente fica à disposição aí pelo e-mail que está nos nossos slides e vamos responder todas as perguntas que vier. As duas Luísas querem comentar alguma coisa? Tudo bem? E vocês lembrando que na quarta-feira a gente se encontra porque tem o webinar da semana, que são infecções que causam corrimento vaginal. Muito obrigada e a gente se vê na quarta-feira. Tchau. Tchau.